Primeiro eu queria me apresentar, então eu sou a Mel, eu me formei em administração com ênfase em marketing de serviços na PUC, fiz MBA em gestão estratégica de negócios na PUC e o último grande curso, vamos dizer assim, que eu fiz na PUC, não, desculpa, na FIAP, foi o de Employee Engagement na Disney da Califórnia em setembro do ano passado. Toda a minha trajetória profissional foi sempre em Customer Experience e na 99 foi onde eu entendi que mais do que Customer Experience, mais do que clientes, eu gostava de pessoas e fez muito sentido para mim fazer essa transição para o time de pessoas. E hoje eu estou atuando em People no quinto andar, tá bom? E aí, o que eu acho importante compartilhar aqui com vocês, como eu mandei no e-mail, alinhar algumas expectativas, mas essa sou eu, Mel, na pessoa física, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi nesse curso no ano passado. Não é um curso da Disney, não é um curso que eu estou falando pelo quinto andar, não. Sou eu, Mel, pessoa física, compartilhando mesmo com vocês tudo que eu achei legal desse curso em alguns minutos aqui, que eu acho que vocês podem aproveitar na área de atuação de vocês, tá bom? Como eu falei, não vai dar tempo da gente abrir para perguntas, mas vocês têm meu e-mail, têm meu contato, mandem que eu me comprometo a responder todas, tá? O que eu souber responder também. Deixa eu minimizar aqui, pronto. E aí, vamos falar então de Employee Engagement, tá? Que acho que foi para isso que vocês vieram aqui. Antes da gente falar de engagement, acho legal vocês conhecerem um dos principais mindsets da Disney que eles compartilham ao longo de todo o curso, tá? É o seja intencional. Então, o que eles falam? Que qualquer decisão que eles vão tomar, qualquer projeto, eles fazem duas perguntas. Isso me conecta mais com as pessoas? E isso me torna incomparável? Se sim, eu vou fazer esse projeto. Independente de quanto ele custe, independente de quanta energia, quanto tempo eu vou ter que gastar. Se for me conectar mais com as pessoas e se for me tornar incomparável, faz sentido sim eu fazer esse projeto, eu vou ser intencional. Eles aprenderam a ser intencionais, onde as outras pessoas simplesmente, vamos dizer assim, deixam acontecer. E é isso que faz a Disney se destacar, é isso que faz a Disney ser diferente dos outros. E aí aqui eles dão dois exemplos, tá? Um deles é o das cartas. Eles falam, a gente responde todas as cartas, e-mails, né, que a gente recebe. E eles brincam até que isso virou um tiro no pé, porque eles, nos cursos, começaram a compartilhar essa boa prática e as pessoas começaram a mandar cartas para testar. Será que eles vão responder mesmo? E aí pensa, quanto custa essa operação de você responder todas as cartas? Não faz sentido, né? A gente fala, nossa, qual é o resultado financeiro imediato que me traz eu responder todas as cartas? Eu parar parte da minha operação para responder todas as cartas. A gente não consegue fazer essa conta. Mas, com certeza, responder todas essas cartas conecta mais eles com o público deles, torna eles incomparáveis. Então, sim, eles vão botar dinheiro e energia nisso. Tá? E aí eles trazem um outro exemplo, que de ser intencional, de prestar atenção nesses detalhes. Não sei quem é que está aqui, já ouviu, já foi para Disney, já teve a oportunidade de ver esse musical do Rei Leão, mas é um musical que tem a história do Rei Leão por trás, que é super forte. Ele é riquíssimo em detalhes, como vocês podem ver um pouco nessa imagem, né? Olha as fantasias, quanto detalhes, tem os melhores atores, os melhores malabaristas participando dessa encenação. E em um momento desse musical entra um elefante enorme, dá para ver aqui no cantinho da imagem a tromba do elefante. Entra esse elefante, e ele é gigantesco, ele é uma escultura perfeita de um elefante. Ele mexe as pernas, os braços, a tromba, mas muito mais do que isso, ele pisca. E imagina o trabalho que dá a fazer essa escultura gigante ter esse piscar de verdade, de um olhar. E eles podiam ter falado, meu, pra que piscar, né? O musical já é tão incrível, já tem tanto detalhe, já tem essa história tão forte do Rei Leão. Um elefante pode entrar, já ser grande, se mexer, não precisa piscar. Muitas pessoas teriam esse mindset, e é esse mindset que a Disney não tem, isso que torna eles diferentes, tá? Eles fizeram o elefante piscar, porque esse elefante piscar vai criar uma conexão maior, tá? Vai tornar eles incomparáveis. Então, esses são dois exemplos que é legal a gente ter para entender todo o que vai permear esse curso que eu fiz e o que eu estou compartilhando aqui com vocês ao longo dos próximos slides, tá? Deixa eu até aproveitar que tem mais gente entrando, perguntar se vocês estão me vendo. Eu gostaria que vocês vissem. Acho que também falando de conexão emocional fica mais legal. Se alguém puder aqui compartilhar comigo se tá ok. Deixa eu ver aqui. Tô aprendendo, tá? Também a mexer aqui no Zoom. Tudo que a gente aprende em época de coronavírus. E obrigada. Então vamos continuar, aproveitar que entrou mais gente aqui e a gente vai para a próxima parte. Peraí.
Deixa eu só passar. Travou. Pronto. E aí agora vamos entender um pouquinho do modelo de negócio, tá, da Disney. Tem duas bases muito fortes que eles, desculpa, que eles consideram o tempo inteiro. Primeira, melhoria contínua e feedback contínuo. Vocês também vão ver isso ao longo de toda a apresentação. E qual que é o fluxo que eles acreditam, tá? Eles têm uma promessa de marca e um propósito comum muito forte. Então, com essa promessa de marca, com esse propósito muito forte, eles conseguem atrair as melhores lideranças. Atraindo as melhores lideranças, eles também garantem, né, que a liderança que está lá dentro vai ter uma preparação, e a gente vai falar disso depois mais pra frente também, o treinamento, para que eles sejam excelentes, porque só uma liderança de excelência vai conseguir engajar os funcionários. Lá eles chamam de elenco, cast, vocês vão ver que eu vou trazer isso nos próximos slides. E os funcionários engajados que vão conseguir promover um serviço de qualidade, e esse serviço de qualidade que vai fidelizar o seu cliente, vai criar lealdade. Então, se eu não tenho uma promessa de marca forte, se eu não tenho um propósito muito forte, eu não trago e eu não engajo uma liderança. Essa liderança também não consegue engajar a equipe. Uma equipe desengajada não vai promover um serviço de qualidade. E se é um serviço de qualidade, você também não vai fidelizar seus clientes. Então, é esse fluxo que eles trabalham, que eles acreditam, tá? Que é o why com uma cultura muito sólida, criando embaixadores. E é isso que vocês vão ver ao longo dos próximos slides nessa apresentação. Deixa eu só ver aqui mais algum comentário. Se tá tudo bem? Ótimo. Deixa eu aceitar mais as pessoas que estão entrando. Próximo slide. Um pouquinho. E agora o recorte, né, que eu acho que todos vocês entraram aqui para ver, é para falar de Employee Engagement. E o que é Employee Engagement para a Disney? Tá? As pessoas são eficientes e ficam o tempo que elas ficam na empresa por causa do comprometimento delas, por causa do engajamento. Então, o que faz as pessoas serem mais eficientes e ficarem mais tempo na empresa é o quanto mais engajadas elas estão com aquele negócio. E aí, outra coisa que a Disney fala, o engajamento é o ingrediente que faz com que as pessoas performem do jeito que elas têm que performar. Então, isso é outro conceito que eu vou trazer bastante, tá, gente? O do comportamento desejado, a performance desejada. O comportamento desejado e a performance desejada que vai fazer com que o seu time traga os resultados desejados, que cumpram aquele propósito, aquela promessa da marca. Então, o que faz as pessoas performarem e terem o comportamento desejado? O engajamento. E aí a gente tem dois tipos de engajamento. O engajamento racional e o engajamento emocional. O que é importante a gente saber? O engajamento racional vem antes do emocional. Então, não adianta você tentar conectar ou engajar as pessoas emocionalmente se você não tiver engajado elas racionalmente primeiro. Então, assim, ninguém, ou a grande maioria, né, quem sou eu para falar, não trabalha só por amor. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa botar dinheiro na mesa, dinheiro não, a gente precisa botar comida na mesa, então a gente precisa ter esse engajamento racional primeiro com o negócio. Depois, a gente consegue se conectar emocionalmente e ter o engajamento emocional, o engajamento do propósito, o engajamento da promessa de marca, o engajamento do why. Então, a empresa primeiro precisa garantir o engajamento racional para depois engajar as pessoas emocionalmente. Mas, onde a gente não pode se enganar? O engajamento emocional é muito mais poderoso e muito mais importante. Muito mais poderoso, principalmente, do que o racional, tá? Então, primeiro o racional, depois o emocional, mas o emocional, ele tem muito mais poder do que o racional. E aí aqui eu trago uma citação do presidente da Disney, que fala: a gente quer ser uma empresa onde as pessoas trabalhem por e com ela. E para isso a gente sabe que a gente precisa ser uma empresa user-friendly. Então, mais um conceito que a Disney traz bastante e que vocês vão ver esse racional ao longo da apresentação. Que se você quer que as pessoas estejam ali pelo why, você precisa ser uma empresa user-friendly, uma empresa gostosa de trabalhar. É isso que ele traz, né, no user-friendly, que fácil de você viver ali naquela empresa, de você estar lá. E aí, para não ficar sendo repetitiva, fiz algumas introduções da apresentação, né, alguns conceitos que a gente vai ver ao longo da apresentação, mas para não ficar repetindo muito a questão do why, que acho que já foi bastante presente, toda vez que aparecer, eu coloquei esse selinho no canto da tela, para vocês verem como o why é reforçado o tempo inteiro pela Disney também, o propósito, né, o porquê das coisas. E aqui a gente entra um pouquinho nas provocações que eles fazem para a gente falar de engagement, tá? Então, a primeira pergunta: vocês estão contratando as pessoas certas?
Segundo, vocês estão treinando essas pessoas corretamente? Quão eficiente vocês estão, com qual eficiência, né? Quão efetivo, quão eficiente está sendo a comunicação de vocês com essas pessoas? E vocês estão cuidando dessas pessoas do jeito que elas gostariam de ser cuidadas? Então, essas são as 4 perguntas que a Disney faz para provocar esse curso e que a gente vai ver agora nos próximos slides. Primeira coisa, antes de a gente falar de tudo isso, cultura, tá? E aí, quando a gente fala de cultura, o que a Disney traz? Que o elenco, né, o que eles chamam aqui de cast, o elenco deles, os funcionários deles, fazem o que eles fazem por causa da cultura. Então, eles têm uma cultura onde todo mundo entende que a Disney é muito especial para as férias daquelas pessoas. Qual é o papel da Disney nas férias, naquele momento tão desejado por todos nós. Todo mundo que trabalha na Disney sabe dessa importância. E por isso eles fazem o que eles têm que fazer. E quem que reforça isso? A liderança. A liderança tem isso muito claro. Lembra que a gente trouxe no começo da apresentação, a importância da liderança? A liderança tem esse propósito muito claro, essa cultura muito clara. Ela reforça isso com os times. E aí, quando você tem esse comportamento reforçado pela liderança, os times promovendo esse propósito de fazer uma férias especiais para aquelas que eles chamam de guests, né, para aqueles convidados, você vendo esses convidados, esses clientes felizes, isso também te deixa mais feliz e mais leal àquela empresa. Tá? Peraí. E aí eles trouxeram aqui vamos dizer assim, uma reclamação, uma dor comum de todas as empresas que eles escutavam muito, né? As pessoas não estão fazendo o que elas deveriam fazer. Na minha empresa, as pessoas não estão fazendo o que elas deveriam fazer. E aí eles trazem 3 grandes highlights. O primeiro, construir uma vantagem competitiva depende muito das pessoas performarem ou terem aqueles comportamentos desejados que a gente falou no começo. Os times que têm mais sucesso porque eles têm a performance do jeito que ela deveria ser. As pessoas realmente estão alinhadas com a performance esperadas. E comportamento são as manifestações observáveis da sua cultura. Tendo esses 3 blocos em mente, eles chegam na equação de que cultura é igual a comportamento desejado. Comportamento desejado é igual a resultado. Então, cultura é igual a resultado. Então, quando a gente falou lá no começo, como é difícil medir qual é o resultado direto financeiro que eu tenho de responder todas as cartas? Sim, é. Mas a gente entende, olhando como o comportamento desejado, como a cultura permeia o meu negócio, que sim, a cultura vai me trazer resultados, tá? E aí, eles trazem 5 elementos, que eles falam que são os elementos de uma cultura forte, tá? O primeiro deles é a tradição. Então, se você compartilhar com as pessoas da sua equipe, com todos os funcionários da empresa, a sua história, o como você fez para chegar lá, o que aconteceu, quais foram os obstáculos, qual a tradição que a sua empresa carrega, quais são as histórias que ela carrega, tem muito mais chances deles terem o mesmo sentimento de orgulho que você tem. Então, é muito importante que todo mundo carregue essa tradição, queira fazer parte, queira dar perpetuidade para essa tradição. Isso vai construir o sentimento de orgulho. O segundo elemento são os valores. Compartilhem os valores de vocês com todos. Todos precisam saber os valores e saber da ponta da língua, viver esses valores. Por quê? Quando você sabe os valores, é muito mais fácil tomar qualquer decisão. Ah, faço isso ou não faço? Olha, se eu fizer isso, realmente eu vou estar de encontro a todos os meus valores. Atende todos os valores da minha empresa. Sim, vou fazer. Eu ia tomar essa decisão, mas ela fere um dos valores. Não vou tomar essa decisão. Ou vou procurar alguém antes de tomar essa decisão e entender um caminho melhor. Por que isso tudo é importante? As pessoas, sendo mais fácil para elas tomar as decisões, elas ganham mais autonomia. E com mais autonomia, o seu negócio ganha mais velocidade. Você atinge os seus resultados mais rápidos. Então, compartilhar os valores com as pessoas, empoderá-las disso, dá mais autonomia, dá mais velocidade para o seu negócio. Bom, o terceiro valor o terceiro ponto que eles trazem como um elemento importante para a cultura são as linguagens e os símbolos. As pessoas precisam ter as identidades dela. Então, aquela coisa que ela vai olhar e falar, eu sei o que isso significa. Não só para o cliente, mas para o seu cliente interno também, para o seu funcionário. Então, quando qualquer pessoa olha as orelhinhas da Disney na rua, ela sabe o que está por trás daquele símbolo, né? Aquele símbolo carrega felicidade, carrega magia, carrega férias, carrega sonho. Qual é o símbolo que você está comunicando? Qual é aquele elemento, qual é a linguagem que a pessoa olha e fala, putz, isso é a minha empresa, isso eu estou falando da empresa tal.
Então, transmita isso também para você ter uma cultura forte, tá? E por último, ele fala de novo dos comportamentos. Então, o comportamento é o que solidifica a sua cultura. Quais são os comportamentos que você espera? Compartilhe, deixe isso claro para todos os seus funcionários, tá? E aqui um pontinho de atenção. É importante que todos os departamentos tenham a mesma cultura. Não dá para departamentos diferentes falarem culturas diferentes, terem linguagens diferentes, símbolos diferentes. É importante que você seja único como empresa. E aí, mais uma provocação. Tá bom, você sabe qual é a sua cultura, mas você está falando, você está comunicando ela para os seus funcionários e para os seus potenciais candidatos e para os seus clientes. Você é consistente? Volta lá para o começo do curso. Seja intencional. E aí, isso dá um link para o nosso próximo bloco, que é quando a gente fala de seleção. Ixi, vou ter que acelerar um pouquinho para a gente não cair o zoom, tá? E aí aqui, para quem acha que é da área de people, de RH, isso é uma máxima mais conhecida, mas não adianta você trazer as pessoas certas, você ter as ferramentas certas, não adianta você ter as ferramentas certas, treinar as pessoas, se você não trouxer as pessoas certas. A pessoa precisa ter esse fit cultural. Porque o que é o perigoso disso? Se você traz uma pessoa que não tem fit cultural, ela pode, inclusive, envenenar a sua organização. O que eu quero dizer com isso? Ela vai trazer uma cultura diferente. Se ela é uma pessoa influente, se ela é uma pessoa comunicadora, ela pode começar a tirar você daquele caminho, daqueles comportamentos desejados, tirar as pessoas ao redor delas dos comportamentos que você trabalhou para construir. Então, é importante que você traga as pessoas que têm fit cultural com a sua empresa, para que isso fique cada vez mais forte. Então, também uma máxima para quem é do mundo de people, né? Contrate pela atitude e treine a aptidão delas. Mais importante num processo seletivo é se vocês trazerem as pessoas que têm o mesmo propósito que vocês, que têm os mesmos valores que vocês. Tá? E aí, também algumas dicas que a Disney traz quando a gente está falando de processo seletivo. Todo processo seletivo tem que ter uma imersão cultural. O jeito mais fácil de você trazer as pessoas certas. É no seu processo seletivo já ter uma imersão cultural muito forte. Como isso? Primeiro, quando você for anunciar uma vaga, não é hora de você ser tímido. É hora de você colocar lá, já colocar lá a sua cara. Não é a vaga tal, eu espero isso, isso, isso. Já coloca a sua linguagem, já coloca os comportamentos desejados, já mostra um pouquinho da sua cultura, o seu símbolo. Tá? É o primeiro contato da pessoa. Depois disso, na mesma linha, as pessoas que fazem esse recrutamento também têm que ser exemplo da sua cultura. Tem que ser as pessoas que vestem a camisa que tem o comportamento desejado. Elas vão ser o primeiro contato pessoal desse futuro candidato. E por último, na Disney eles falam, né? Tratem as pessoas como convidados, trate os seus candidatos como convidados, para que aí eles entendam que quando eles entrarem, eles vão ter que tratar as outras pessoas como convidadas também. Você já cria isso desde o começo. Na sua empresa, qual que é? Como vocês se tratam dentro? Usa esse mesmo mindset, usa esse comportamento já no momento do processo seletivo. E tudo isso por quê? Porque daí as pessoas podem entender se faz sentido para elas também entrarem naquela empresa, entrarem naquela cultura, se elas vão ser felizes lá. Se você é uma empresa que, diferente disso que a Disney traz, do convidado, da cordialidade, você é uma empresa que não, a gente quer resultado a qualquer custo, a gente é pressão, a gente é velocidade, já traz isso. Tanto quando você anuncia a vaga, quanto a pessoa que está fazendo o processo seletivo, quanto o seu processo seletivo em si, ele tem que refletir isso. Porque senão não adianta nada você criar um processo seletivo com uma cara, quando a pessoa entrar, é outra cultura, você só vai ter gastado tempo e dinheiro, porque essa pessoa não vai sustentar, pode envenenar a sua organização, você vai ter que começar tudo de novo. E aí, outro pulo do gato muito legal que eles trazem é contrate para proteger a sua marca. Então, de novo, se você traz pessoas com fit cultural, você vai ter coragem de empoderá-las. Vê na entrevista já o quanto essa pessoa tem fit, o quanto ela vai te dar confiança para que você empodere ela, porque ela tem os mesmos valores que vocês. E aí vocês vão ganhar autonomia, vocês vão conseguir empoderar e vão ganhar velocidade. Tá? Eles vão falar, Mel, mas beleza, então, putz, cultura resolve tudo? Não, cultura, mais método também. Você pode trazer as pessoas certas, as pessoas que vêm pelo why, mas para você dar flexibilidade e autonomia, você precisa ter o como, você precisa explicar o como para ela. Precisa ter método e processo. Então, traga as pessoas certas, mostre a sua cultura para ela, mas tenha processos e métodos para que elas saibam como fazer, tá bom? E, de novo, para fechar a parte de seleção, você pode ensinar o que as pessoas fazem, as pessoas a fazerem o trabalho delas, mas você não pode ensiná-las a amar. E isso é muito importante você ter um mindset quando você for fazer o processo seletivo. E a gente passa para o bloco de treinamento.
Treinamento. O que a Disney fala? O treinamento começa desde o primeiro dia de trabalho e não acaba nunca. Pior do que você treinar alguém e essa pessoa sair da sua empresa é você não treinar e ela ficar. Então, às vezes a gente tem um mindset errado. Nossa, gastei horrores com treinamento e essa pessoa foi embora, saiu, mudou de empresa. Tá bom. Mas assim, imagina você ter ficado com essa pessoa um ano e nunca ter treinado ela. Vai ser muito pior para sua organização. Então, isso é muito importante a gente ter na cabeça. Tá? E por que treinamento importa? De novo, treinamento aumenta a confiança das pessoas. Você desenvolve as pessoas, elas ficam mais confiantes. Com mais confiantes, elas se sentem mais empoderadas, ganham autonomia. De novo, velocidade para o seu negócio. O treinamento pode ajudar a drivar, a botar as pessoas no caminho do comportamento desejado que você espera. Reforça a cultura. E aí você ganha produtividade e eficiência. Então, de novo, você contrata para proteger a sua marca, mas você também treina para proteger a sua marca. E todo treinamento é uma oportunidade de imersão cultural, tá? E aí o comportamento que a Disney traz, assim, como um dos principais, não principais, mas que eles dão muita importância e que faz todo sentido, é o onboarding. O onboarding, de novo, você veja o anúncio da vaga, mostrando a sua cultura, o processo seletivo, mas o onboarding é quando a pessoa está lá dentro. Então, é o momento da imersão cultural, né? Aquele choque cultural positivo, né? Mas o choque não, mas o envolvimento cultural ali, na hora. E aí, o que eles falam que é um onboarding intencional? A mesma coisa do processo seletivo, tá? As pessoas que vão treinar, as pessoas que vão dar o onboarding, têm que estar muito bem preparadas para isso. Elas têm que ser um exemplo de comportamento desejado, elas têm que exalar a cultura da empresa. A sala de treinamento tem que ser uma imersão cultural também, ela tem que refletir o que vai ser o dia a dia da pessoa. Ah, vou fazer o onboarding em outro lugar, mas tá bom, tem que ser um lugar que seja parecido com a cultura da sua empresa. Então, isso é importante ter no contexto também. E todo o material que você vai usar no onboarding também tem que ser super relevante. Já vi muito onboarding acontecer das pessoas apresentarem e falar, isso aqui não está atualizado, mas isso aqui... Cara, olha o exemplo que você está dando no onboarding. É isso que você espera que a pessoa faça nos próximos dias que ela estiver na empresa? É esse tipo de comportamento? Então, o onboarding tem que ser esse primeiro super exemplo também. E aí, acho que um outro disclaimer importante é quando as pessoas sentem que você investiu nelas, isso também gera muito mais comprometimento e engajamento. Então, mostra desde o primeiro dia que você está investindo nelas. E aí, aqui, naqueles 5 elementos que a gente trouxe de cultura, eles têm que estar no onboarding também, tá? Então, no onboarding, compartilha suas tradições, compartilha seus valores e cria uma conexão emocional. Já mostra quais são seus símbolos, qual é a linguagem que você usa, comunica quais são os comportamentos desejados, alinha essa expectativa de comportamento desejado. E aí sim você já cria um senso de orgulho desde o primeiro dia. Isso você já foi construindo, né, ao longo do anúncio da vaga, do processo seletivo, e aqui você só bate o martelo. E aí eles fazem um exemplo rápido, de um primeiro momento de onboarding. Eu acho legal compartilhar para vocês como que eles fazem isso. Primeira coisa que eles falam, obrigado por escolherem a gente. Vocês que estão aqui no primeiro dia, obrigado por escolherem a gente. Lembra que a gente falou? O processo seletivo é uma oportunidade das pessoas entenderem se elas querem estar lá. E isso é muito importante. Então, elas também escolheram estar lá. Agradeço a elas por isso. Depois, elas fazem uma dinâmica que eles falam, olha, se apresenta e fala para que área você vai trabalhar. Ah, eu sou a Maria, vou trabalhar para o marketing, eu sou o João, vou trabalhar para o financeiro, eu sou o Pedro, vou trabalhar para não sei o quê. E aí todo mundo se apresenta e fala, não, beleza, legal, mas vocês se apresentaram errado. Vocês não vieram trabalhar aqui nesses times. Como não? Fui contratada para o marketing, fui contratada para o financeiro. Não, vocês foram contratados, entre aspas, tá, o termo que eles usam lá, para facilities, ou facilitando, vocês foram contratados para trabalhar para Disney. O que eles querem dizer com isso? Não importa se você é do marketing, se você foi contratado para cuidar do brinquedo X, se você foi contratado para cuidar da cantina, se você vai estar no financeiro. Quando você estiver, por exemplo, no parque, tem um lixo no chão, tem um problema na fila, uma criança que se perdeu, você é tão responsável quanto qualquer um. Então, eles já trazem esse comportamento desejado, essa imersão cultural nessa primeira dinâmica que eles fazem com as pessoas. Depois disso, eles compartilham um monte de vídeo que traz um pouco da história da Disney, traz essa conexão emocional, compartilham os valores e falam, bem-vindos a essa família. E agora vocês também são responsáveis por toda essa tradição. E vamos, né, se divertir, porque o trabalho também tem que ser divertido. Então, em poucas horas de onboarding, eles já conseguem fazer uma super imersão cultural e as pessoas já entram muito mais alinhadas. Tá? E como que eles trabalham isso, né? Um recorte aqui. O onboarding deles tem 8 dias, tá? Independente de que área você entre, independente de que cargo você entre.
Se você entrar para cuidar da faxina ou se você entrar para ser diretor. Você vai ter o mesmo onboarding durante 8 dias. E eles fazem treinamentos recorrentes. Então, quase que semanalmente você tem uma reciclagem, seja online, seja um treinamento presencial. Isso é sempre muito reforçado. Por quê? Porque eles falam, no mundo dos negócios não existe o I hope. Eu gostaria que a minha empresa fosse assim, eu espero que a minha empresa vá por este caminho. Não existe isso. É negócio. Se você quer, você tem que investir. E a gente vai para o próximo bloco, que é o de comunicação. Então, você contratou as pessoas certas, você treinou elas para você nutrir, para você fomentar a sua cultura, você precisa se comunicar com base nessa cultura. E quais são os problemas que a gente encontra quando a gente fala de comunicação? Muitas vezes as empresas perdem a oportunidade de reforçar a sua cultura quando elas estão se comunicando. E muito pelo contrário, às vezes elas vão se comunicar, elas não prestam atenção na cultura e elas passam a mensagem errada. E aí elas acabam reforçando uma cultura errada, tudo que você construiu no seu processo seletivo, no seu treinamento, no seu onboarding, você pode pôr a perder. Então, a comunicação é muito importante que ela esteja embasada na cultura. Ixi. Peraí. Opa, ganhei um presente aqui, desculpa, gente. O Zoom deu mais tempo que 40 minutos pra gente, então posso parar de correr e a gente vai conseguir passar pelo curso inteiro, tá? Então, voltando para a comunicação, uma comunicação de alta qualidade, ela vai reforçar a sua cultura. E uma comunicação de baixa qualidade, uma comunicação sem atenção, pode inclusive minar a sua cultura, tá? Então, a gente tem que ser tão intencional, voltando, né, ao intencional, para se comunicar com o nosso público interno, quanto a gente é público externo. Como a gente não pensa 30 vezes antes de falar com o público externo, quanta energia a gente coloca, quanto investimento a gente coloca na comunicação externa. A gente está colocando a mesma energia, o mesmo investimento na comunicação interna? É muito importante a gente fazer isso, tá? E aí aqui um outro recorte dentro da comunicação, um pouco do que a gente chama também de escutativa. Não adianta, um erro muito comum, o líder achar que ele fala e o report dele, né, o direto dele só escuta. Não, você tem que escutar o seu liderado também. É uma via de mão dupla. Então, é importante que todo mundo saiba que todo mundo tem informação para compartilhar. Você tem que criar essa cultura de que todo mundo pode te trazer alguma informação importante. Se você tem essa cultura de que todo mundo tem alguma coisa de valor para te comunicar, a informação vai chegar até você. O que eu quero dizer com isso? Você não vai precisar fazer 1 milhão de pesquisas, você não vai precisar ficar cutucando para entender onde está o problema. As informações vão chegar até você porque as pessoas entendem que tem esse canal aberto de comunicação e o que elas têm para falar é importante e vai ser ouvido. Então, isso é um tipo de cultura muito importante de se reforçar quando a gente fala de comunicação. E um exemplo aqui que eles dão é: quem mais sabe o que está acontecendo do que aquele faxineiro que está naquele pedacinho ali do parque o dia inteiro, que ele é responsável por aquele pedaço? O cara sabe se quebrou alguma coisa, tem criança tropeçando ali por causa disso. O cara sabe os horários de pico da fila, ele sabe o que está funcionando e o que não está ali, e o que pode estar sendo um blocker ou não. Então, é super importante que ele saiba também que se ele falar, ele vai ser ouvido, porque essa informação vai chegar muito mais fácil até você e você vai conseguir melhorar. Lembra da melhoria contínua? Você vai conseguir melhorar o seu negócio com muito mais velocidade, tá? E aí, um outro lembrete importante. Até as conversas mais difíceis precisam estar imersas culturalmente, precisam estar com a sua cultura como base. Até na conversa mais difícil, as pessoas precisam entender que a gente está falando a mesma língua. E aí, a gente vai para o último bloco. E a gente vai falar de care, de cuidado, tá? E aqui é uma das partes que eu mais gosto, porque eu vim de CX para IX, e a gente está na era do CX, mas eu fico muito feliz que eu acredito que a gente está na era do EX também. E agora a gente entendeu que não existe Customer Experience sem Employee Experience. O jeito genuíno que você vai cuidar das pessoas, do seu time, é o jeito que eles vão cuidar dos seus clientes. Então, não adianta você exigir que eles cuidem bem dos seus clientes se você não cuida bem deles. E aí, o que a Disney fala? O cuidado pode mudar o comportamento. E não é o que você faz para cuidar, é o como. É como as pessoas percebem que elas estão sendo cuidadas. E aqui é muito legal, porque isso foi uma coisa que eu fui ano passado para a Disney para aprender. E a gente ouvia muito isso na teoria, e acho que esse momento de coronavírus veio ensinar isso para a gente na prática. Que não adianta a gente olhar para o nosso time,
a gente olhar para o funcionário e olhar para o crachá dele. A gente tem que olhar para cada pessoa. A gente tem que olhar para os indivíduos por trás do crachá. Então, assim, isso a Disney tentou ensinar, tentou não, né? Mas me ensinou lá atrás, mas eu tinha isso na teoria. Agora de todo mundo tá vivendo isso na prática. Nossos funcionários estão na casa deles, com o contexto de vida deles, com o ambiente deles. Se a gente não entender esse contexto, a gente nunca vai conseguir se conectar com eles, falar de performance com eles. Então, mais do que nunca, isso aqui que a Disney já defendia lá atrás, está sendo posto à prova para o mundo. Você tem que olhar para cada um como indivíduo, para cada um por trás do crachá, se importar com a vida de cada um, olhar eles como pessoas individuais. E aí é o que a gente fala, né? Cuidar é engajar pelo coração. E aí você cria uma cultura de comprometimento e não do eu faço porque eu tenho que fazer. E isso, como a gente falou lá no começo, é muito mais poderoso. Outra pulo do gato, vamos dizer assim, importante. Você lembra o que você sente. Então seja intencional com as pessoas. Se você fizer elas sentirem, elas jamais vão esquecer. Tá? E aí, voltando até para o conceito de employee experience, a Disney também fala disso. Ela fala, se você tornar a vida das pessoas mais fáceis, com certeza elas vão se sentir muito mais cuidadas. Então, um jeito de você fazer as pessoas se sentirem mais cuidadas é você tornando a vida delas mais fácil. E com isso, elas vão estar mais engajadas e vão produzir mais. E para fechar esse bloquinho de Care e entrar dentro de Care ainda no último tema, acho que faz um link muito legal. Não vai dar tempo de eu passar aqui, mas eu recomendo muito que vocês assistam esse conceito de Gift Work que o Cauê, do Great Place to Work, traz desse TEDx. Vale muito a pena ver, é muito legal esse conceito de Gift Work e tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando desse conceito de Care, tá? Recomendo muito que vocês assistam depois. E aí a gente vai para o último bloco, o bloco de reconhecimento. E aí, o que a Disney fala? Que reconhecimento é o que, vamos dizer assim, alimenta o comportamento desejado. É o que leva o engajamento ao seu ponto máximo, ao maior nível de engajamento. Você reconhecer as pessoas é o que vai dar mais energia para que elas se sintam engajadas, tá? Então, assim, todo mundo precisa saber o porquê que o trabalho dele é importante. Como que eu reconheço, né? A gente fala, mas qual é uma boa forma de reconhecer? Acho que é importante a gente ter esse mindset por trás. O que as pessoas gostam de saber é por que que meu trabalho importa, por que que eu importo para a organização. Se eu souber o porquê eu importo, por que que meu trabalho importa, com certeza é muito mais fácil eu me sentir reconhecido. E aí, outro ponto de atenção importante que eles trazem é você não pode recompensar ou reconhecer só por metas atingidas, por projetos entregues no prazo. Você tem que reconhecer também as pessoas que vestem a camisa, as pessoas que têm os valores, que são exemplos de valores e de comportamentos desejados. É muito importante você culturalmente também reconhecer e recompensar o comportamento, os valores e quem veste a camisa. Para concluir, como que a gente faz então para criar uma força de trabalho, um elenco, um time, uma companhia onde as pessoas têm os comportamentos desejados e que a gente consiga criar um ambiente user-friendly, que nem o presidente já disse lá no começo, e um ambiente onde as pessoas estejam engajadas, né? Um why. Acho que retomando o que a gente viu aqui de forma bem rapidinha, contrate as pessoas certas, dê treinamentos de alta qualidade e constantes, tenha uma comunicação muito efetiva e cuide das pessoas como se elas fossem da sua família. Tá bom?